você que está acompanhando essa transmissão, compartilha com os seus contatos, com seus amigos, com seus familiares. Mande essa transmissão para eles, que, por certo, eles serão tocados e abençoados por Deus. E esse tempo tão gostoso que estamos vivendo aqui, você pode fazer com que alguém também tenha acesso, tenha contato. Versículo 9 de Marcos, capítulo 16. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-se-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, e por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Obrigado, Deus Santo, pela leitura que fizemos. Bom, meu Deus, é estarmos aqui na Tua presença. Bom é perceber a ação do Teu Espírito em nossa vida. Bom, meu Deus, é poder meditar a Tua palavra e alimentar a nossa alma destas verdades gloriosas. Por isso te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se, irmãos. A ressurreição é a grande bandeira do Evangelho. É a grande mensagem do Evangelho. Nós sabemos que no meio evangélico, e até pensando no catolicismo romano, há muitas divergências doutrinárias. Eu diria até que nós divergimos por quase tudo. Mas há uma coisa onde não há divergência, é a doutrina da ressurreição de Cristo. Se você conversar com pessoa de qualquer denominação dita cristã e perguntar, Jesus ressuscitou? Eles dirão, sim, Cristo ressurgiu. Nesse aspecto, e jamais apoiaria qualquer questão voltada para o ecumenismo, mas nesse aspecto, a doutrina da ressurreição de Cristo acaba sendo um ponto de convergência. Os primeiros discípulos tinham todas as razões, todos os motivos para crerem na ressurreição de Jesus. O principal dos motivos é que Jesus disse que ressuscitaria. Jesus os avisou de sua morte, mas também os avisou de que ele não permaneceria na sepultura. As profecias bíblicas eram abundantes em relação à ressurreição do Messias. E o próprio Jesus Cristo já havia ressuscitado pessoas durante o seu ministério, e os discípulos foram testemunhas vivas disso. Ora, aquele que ressuscita mortos, tendo morrido, não ressuscitaria também? Mas, irmãos, inacreditavelmente, os discípulos foram encontrados em uma casa com portas trancadas,
cheios de medo, pensando aquilo que fizeram a Jesus, eles o mataram, também o farão a nós. Mas Jesus, ressurreto, apareceu a Maria Madalena, versículo 1 do capítulo 16. Ele apareceu a essas mulheres, e Madalena foi até os discípulos e falou com eles que Jesus ressuscitou. E eles não creram, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu a 2 desta multidão de discípulos, certamente aqueles que estavam caminhando para Emaús, é a descrição de Lucas aqui, de Marcos aqui, e que Lucas vai reafirmar. Esses homens saíram anunciando para todo mundo, depois que escamas dos seus olhos caíram, e eles vislumbraram Cristo ressuscitado. Certamente foi na hora, e a Bíblia deixa isso bem subentendido, na hora do partir do pão, porque ninguém parte o pão como Jesus. Ele partiu o pão, certamente esse movimento, e as marcas dos cravos foram vistas, e eles reconheceram naquele momento, é Jesus ressuscitado. Eles foram anunciar, certamente esse tipo de mensagem chegou até os discípulos, e eles ainda assim não creram. A descrição do versículo 12 e do versículo 13. E aí, pasmem, Jesus pessoalmente, ele não manda mais ninguém avisar, ele vai e se encontra no meio dos discípulos. A palavra de Deus registra em outros momentos do Novo Testamento essa aparição, principalmente no Evangelho de João, porque Jesus entra na casa sem abrir as portas, estava tudo trancado. E esse corpo glorificado de Jesus é versátil. Ele tem a capacidade de desaparecer aqui e aparecer lá. Com os discípulos de Emaús foi assim. Depois que ele se mostra, os discípulos se alegram. A Bíblia diz que ele desapareceu de diante deles. É um corpo com uma versatilidade extraordinária. Parênteses aqui. O nosso corpo glorificado será semelhante ao corpo de Jesus. Versátil, ágil. Estaremos nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. E aqui na terra o milênio. Aí a gente vai dizer assim, vontade de tomar um banho de mar. De tomar uma água de coco. E aí, rapidamente estaremos aqui. Corpo versátil, ágil, uma capacidade de velocidade extraordinária, assim como o corpo ressurreto de Jesus. Jesus aparece para os discípulos e censura a incredulidade deles, versículo 14. Mas antes de censurar aqueles discípulos, olhe para o seu coração com honestidade e pense: eu creio verdadeiramente que Jesus ressuscitou? E a segunda pergunta honesta que eu e você temos que fazer nessa manhã: eu vivo a verdade que Cristo ressuscitou? A minha vida demonstra realmente que Cristo ressuscitou? Porque no Salmo 115 o salmista diz que aqueles que adoram os ídolos são semelhantes a eles, sem vida. E se nós, irmãos, cremos em um Cristo morto, nossa vida é morta, nossa vida não tem brilho, nossa vida não vale a pena. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós ainda estamos nos nossos pecados, ou seja, estamos condenados, não há solução para nós. Você vive a realidade de um Cristo ressurreto na sua vida? Ou o Cristo a quem você tem servido é um Cristo morto? Se for morto, sua vida está morta. Se for morto, sua vida não tem esperança.
Se foi morto, você vive nessa vida sem jeito para nada. Se está morto, então, Paulo corrobora dizendo, você, se não crê nesse Cristo vivo e não vive uma vida viva, digna deste Cristo vivo, você é o mais miserável de todos os homens. Há muita gente que vive como se Cristo ainda estivesse morto. Mas, irmãos, a sepultura de Jesus grita. É um grito ensurdecedor que diz, ele não está aqui porque ressuscitou. Os muçulmanos vão a Meca e lá há o túmulo de Maomé. Alguns ateus, não, Maomé ressuscitou e ascendeu ao céu. Não, o corpo dele está lá. Mas se você vai a Jerusalém, vai ao túmulo, o túmulo está vazio porque Cristo ressuscitou. Louvado seja o seu nome. E a ressurreição de Cristo não é apenas o triunfo sobre a morte. Ao ressuscitar, Jesus triunfou sobre tantas outras coisas além da morte. Há muitas vitórias conquistadas por Cristo por meio da sua ressurreição, e eu quero, além da morte, destacar outras 3 nessa manhã. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo é o triunfo sobre a mentira. E por que eu digo isso? Porque se eu quisesse fundar a minha religião e fazer a minha ressurreição conhecer, eu procuraria uma mulher. 2000 anos atrás, naquela sociedade patriarcal, naquela sociedade machista dos dias de Jesus, onde as mulheres nem eram contadas. Você já pensou nisso? O relato da multiplicação dos pães e peixes diz que havia 5.000 homens. Será que só tinha homem ali naquele monte? Não, é que as mulheres e crianças não eram contadas, era só homem que era contado. Os rabinos daquele tempo ensinavam aos seus discípulos o seguinte: homem de um lado, mulher, cachorro e criança do outro. As mulheres eram apenas então somente um objeto sexual e reprodutor, só isso. E nós vemos Jesus lidando com as mulheres de uma maneira diferente. Jesus dignificando homens e dignificando as mulheres, emprestando valor tanto a homens quanto a mulheres. E ele dá a uma mulher a oportunidade de ser o primeiro ser humano a pregar o evangelho completo, o evangelho de um Cristo que veio, que morreu e que ressuscitou. Pastor, o senhor está defendendo aqui as bandeiras do feminismo? Eu estou falando do Evangelho de Jesus. Não rebaixe a minha mensagem. Essa baboseira eu deixo de lado. Baboseira. Eu prefiro ver o que a Bíblia diz sobre homens e mulheres. O resto é besteira. Se eu fosse fundar a minha religião, eu contaria a história assim: eu ressuscitei e todos os meus discípulos creram em mim, mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia deixa claro que os discípulos não acreditaram. Teve um que disse assim: se eu não o vir e eu não tocar nas suas feridas, de modo algum crerei. Eles não acreditaram. Em primeiro lugar, num primeiro momento, quando a notícia chegou, eles não acreditaram. Mas o Evangelho diz que Jesus anunciou a uma mulher, e naquela sociedade, aquela mulher dizer para todo mundo que ele, Jesus, havia ressuscitado, quando a palavra de uma mulher não era levada em consideração. Eu acho isso tremendo. Essa mulher
anunciou, ela falou, porque ela anunciou o que viu, anunciou o que testemunhou, anunciou a verdade, porque a ressurreição de Cristo triunfou, inclusive contra a mentira. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. A Bíblia diz, e o próprio Jesus disse, eu sou a verdade. A Bíblia diz que a verdade não conhece derrota. Segundo aos Coríntios 13, verso 8, diz que nós não podemos nada contra a verdade, somente a favor da verdade. Aquela mulher, ela disse a verdade e a verdade prevaleceu. Ela mostrou-se, de fato, Cristo ressuscitou. Aqueles discípulos, eles não creram na verdade num primeiro momento, mas isso não impediu que a verdade triunfasse. Cristo ressuscitou e eles foram confrontados pela verdade. O Evangelho subsiste ao longo dos séculos. Impérios se levantaram contra o Evangelho. Os discípulos de Jesus foram perseguidos em toda a história. Nós, servos de Deus, não temos que temer, meus amados, qualquer forma de perseguição, de cerceamento da verdade, porque a verdade nunca estará presa, a verdade nunca será calada. Há uma verdade que é a verdade das verdades, que diz que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e essa verdade triunfou, tem triunfado e triunfará pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição de Cristo venceu a mentira. Uma das grandes provas de que Cristo realmente ressuscitou está nesses discípulos incrédulos. Porque a tradição da igreja diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele disse, por favor, me crucifiquem ao inverso, porque eu não sou digno de morrer como meu Salvador morreu. André foi martirizado na Grécia, morto lá. Tiago, filho de Zebedeu, morto por Herodes. Esse a Bíblia constata no capítulo 12 de Atos. João, o discípulo amado, foi lançado numa espécie de tacho com óleo fervendo e pasmem, sobreviveu. Eu imagino que esse homem teve queimaduras gravíssimas. Depois foi mandado para o exílio na ilha de Pátimos. De lá saiu a mando do imperador Domiciano e foi para a cidade de Éfeso, onde morreu de velhice, corroborando o que Jesus havia dito sobre ele. Filipe morreu de acordo com alguns documentos de morte natural. Bartolomeu foi visto posto vivo num saco e lançado ao mar, morreu afogado. Tomé trabalhou na Índia e aí foi martirizado lá, morto lá. Mateus, morto na Etiópia ou na Macedônia. Tiago, filho de Alfeu, a palavra de Deus diz que ele morreu apedrejado em Jerusalém por pregar a Cristo. Judas Tadeu foi morto lá em Beirute, sepultado em Beirute ou no Egito. Simão, o Zelote, sofreu martírio na Palestina, depois de ter trabalhado no norte da África, pregando o Evangelho de Jesus, e durante o reinado do imperador Domiciano. Não é todo Domiciano que é gente boa, não. Tem uns que são maus. Foi morto, martirizado. Agora pensa, como é que pessoas são capazes de, diante da ameaça da morte, se entregar por uma mentira? Me fala. Se é mentira, já diz assim, não, era tudo brincadeira. Desculpa, fake news. Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Desculpa, não. Eles se entregaram voluntariamente à morte porque criam em um Cristo vivo e tinham certeza que um dia, como Jesus ressuscitou, eles também ressuscitariam.
Nós temos que viver nessa perspectiva, irmãos, de que nós detemos a verdade, nós temos a verdade, nós anunciamos a verdade, nós morremos pela verdade e vivemos pela verdade. Mas, em segundo lugar, a ressurreição de Cristo não só é um triunfo sobre a mentira, mas também é um triunfo sobre a incredulidade. Porque aqui nós vemos nesse episódio pessoas que não creram, mas isso não impediu que a ressurreição de Cristo marcasse terreno e dissesse a que veio. E, aliás, se você está aqui, você não conhece esse Jesus vivo, eu quero lhe dizer que a única maneira de uma pessoa ter o perdão dos pecados, certeza de vida eterna, a única maneira da pessoa ser habitada pelo Espírito Santo, ser tornada, transformada filho de Deus, a única maneira de alguém, depois da morte, ir para o céu, é tendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, não é o Cristo que está pregado na cruz ainda, é o Cristo que morreu na cruz, que foi sepultado e que de maneira retumbante, vitoriosa, venceu a morte, saiu do túmulo, dando gargalhadas da morte e dizendo que prevaleceu sobre o grande inimigo da humanidade, que é a morte. A única maneira de você ser salvo é tendo a Jesus, esse Cristo vivo, como seu Senhor e como Salvador. Se você não crê nesse Cristo vivo, você não pode ver o reino de Deus, diz a palavra do Eterno. Você pode ser uma pessoa boa, você pode fazer boas obras, você pode ser honesto, isso tudo é muito bom, mas o único caminho que conduz a Deus é Jesus Cristo, e é o Cristo da Bíblia, é o Cristo vivo. A evidência para que você creia que Jesus está vivo, ela está registrada na palavra de Deus e não precisa nada além da palavra de Deus. Todo o tempo Jesus censurou aqueles discípulos. Todo o tempo. As mulheres vieram aqui, falaram, e vocês não creram. Vocês ouviram daqueles discípulos de Emaús, e ainda assim vocês não creram. Veja que eles foram censurados por não crerem no Cristo ressuscitado. Eles queriam ver Jesus ressuscitado. Mas Jesus, Ele quer que nós creiamos na palavra que diz que Ele ressuscitou. Nós não precisamos ver Jesus fisicamente, corporalmente ressuscitado aqui. Nós cremos porque a palavra de Deus assim o diz. E nós cremos porque esse Cristo vivo opera na nossa vida. Amém ou não? Agora, se ele é um Cristo morto, então o evangelho morto é o evangelho que você tem provado e vai viver até a sua morte. E que decepção será depois da sua morte? Eu creio que Cristo ressuscitou. Porque Ele fala ao meu coração, porque Ele conduz a minha vida, porque Ele é vivo, e a palavra de Deus assim os diz. Tanto é que Jesus diz que Ele não precisa aparecer para você e eu crermos, que Jesus dá essa chacoalhada nos discípulos, e diz no versículo 15, agora vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Digam isso para as pessoas, digam que eu venci a morte, digam que eu ressuscitei. E acho interessante que ele completa dizendo, quem crê, olha a importância de crer, e for batizado será salvo, mas quem não crê, precisa ver para crer, isso não é fé, segundo a Bíblia. A fé é crer sem, no entanto, não ver. A ressurreição de Cristo dispensa a incredulidade. E quantas vezes, irmãos, sejamos honestos, na nossa trajetória de vida, diante das dificuldades que passamos, nós desanimamos por não crermos que esse Deus está conosco. Que esse Deus vivo age na vida dos seus filhos, que esse Deus vivo não nos abandona, e por mais trágica que seja a situação, esse Deus está no controle da nossa vida, e nisso nós descansamos.
Não é possível, é contraditório demais. Eu digo que creio num Deus vivo, e na hora da dificuldade eu entro em parafusos, eu me perco todo, como assim? Nós sentimos as dores da dificuldade, nós sentimos as dores da luta. Falava ontem com a irmã Eliana, que canta aqui no coral, aquela moça fica sempre do lado de cá, o pai dela teve problemas sérios de saúde no coração, ela precisou viajar, irmãos, mas viajou com confiança. Deus está cuidando de tudo. Ela não sabia o que ia encontrar lá em Minas, e orem por ela. Mas uma coisa ela sabe: Deus está cuidando de tudo. A ressurreição de Cristo triunfa sobre a nossa incredulidade. Nós devemos nos encher de confiança e cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Em terceiro e último lugar, a ressurreição de Cristo não só triunfou sobre a mentira e sobre a incredulidade, mas também a ressurreição de Cristo é o triunfo sobre o juízo. E por que eu digo isso? Porque no texto que nós lemos, conquanto Jesus tem encontrado discípulos atemorizados e incrédulos, e conquanto Jesus tem os censurado veementemente, duramente, Jesus não derramou juízo sobre eles, mas os tratou com graça e com misericórdia. Jesus podia ter dito: porque não creram, não servem mais. Sai daqui vocês. Constituirei outros para anunciar o meu evangelho. Mas Jesus sabia da fragilidade humana, como sabe da nossa fragilidade, dos nossos limites, das nossas dificuldades. Aqueles discípulos tiveram provas de sobra, desde os milagres que Jesus operou, as mulheres vindo falar com eles, o relato dos discípulos lá no caminho para o campo, lá para Emaús, e ainda assim Jesus não os rejeitou. Se você tem sido incrédulo, se você tem vivido uma vida cristã como se Deus fosse um Deus morto, como se Cristo ainda estivesse na sepultura, nessa manhã, o que Jesus oferece a você não é juízo, é graça, é misericórdia e é oportunidade para você refazer o ânimo e colocar a sua fé e o seu amor firmes no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e viver uma vida a cada dia, sempre como sendo um domingo de manhã, sempre como sendo um domingo de ressurreição. A gente não espera Páscoa apenas para comemorar isso, mas a gente vive cada dia nessa certeza de que Deus enviou o seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Tiago 2,13 diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E Jesus manifestou misericórdia sobre aqueles discípulos e disse a eles: ei, agora vocês se levantem e saiam para pregar. Se levantem e saiam para viver como filhos da ressurreição. Talvez haja pessoas aqui esperando esse sinal, esperando um milagre, esperando Jesus aparecer. Se Ele não aparecer, se eu não o vir, não crerei. Mas se não crerem na palavra do Eterno, não provarão da grandeza do Eterno na sua vida. Efésios 1,13 diz que depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crendo neste evangelho que ouvimos, não é para ver, é para ouvir e para crer. A Bíblia diz: fostes selados com o Espírito Santo. Por isso Jesus diz: vão viver essa vida vitoriosa de quem conhece o Cristo vivo nas suas vidas. Agora eu encerro com uma palavra de alerta. Cuidado.
com a dureza de coração. Porque você pode estar nesse culto aqui por qualquer outro motivo, menos celebrar o Cristo vivo. Talvez você ouça essas palavras com ceticismo e assim queira rejeitar o Cristo vivo. Eu falo da dureza de coração porque esse foi um dos fenômenos no coração dos discípulos. Versículo 14 do capítulo 16 de Marcos. Jesus viu a incredulidade e viu a dureza de coração. E a dureza de coração é, na verdade, uma recusa intencional em acreditar naquilo que Deus está dizendo. Então, quebrante o seu coração em nome de Jesus nessa manhã. Celebre esse Cristo vivo. E se você não o conhece, eu quero lhe dizer que se você hoje crer na palavra que lhe foi anunciada e você abrir o seu coração para Jesus, sua vida será de fato transformada. Você vai ser revestido dessa convicção e vai viver de uma maneira vitoriosa a despeito de toda a contrariedade que essa vida reserva aos seres viventes que nela habitam. Então viva a vida que Cristo tem para você. Porque Deus não é Deus de mortos. Os anjos disseram isso, Lucas 20:38. Deus é Deus de vivos. Então o culto tem que ser vivo, tem que ser verdadeiro, tem que ser com alegria, com vigor. A vida lá fora tem que ser vibrante, irmãos. Não cabisbaixa, não desanimada, meu Deus do céu. A vida tem que ser encarada, olha, cabeça erguida e indo adiante dela, a despeito das dificuldades que se levantam contra nós. O nosso Cristo venceu o maior de todos os inimigos. E qual é o inimigo que é páreo para se levantar contra aquele que tenha esse Cristo vivo como seu Senhor e como seu Salvador? Quem é que vai se habilitar? Ninguém. Porque se Deus é por nós, quem será? Ninguém se habilitará. Quando Cristo morreu, talvez o diabo deu uma gargalhada, os demônios festejaram, os derrotados festejando. Mas quando a sepultura foi aberta pelo poder de Deus, você imagina o choro, o lamento, a derrota, as cabeças baixas. É sobre esse Cristo que a Bíblia diz que triunfou sobre principados e potestades, triunfou sobre a morte. É desse Cristo que anuncio, é esse Cristo que servimos e é esse Cristo que celebramos nesse culto de manhã. Qual é a sua dificuldade? Jesus é maior do que ela. Qual é o seu problema? Jesus é maior do que ele. Qual é a sua tristeza? Jesus é maior do que ela. Então, olhe para o túmulo vazio, aqueça o seu coração e vá viver vitoriosamente. Você é filho da ressurreição, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém ou não? Amém. Você podia orar comigo agora. Você podia orar comigo agora. Você lembrou desse problema? Jesus não é maior do que ele. Meu irmão, em Cristo Jesus, Jesus é maior do que esse problema. Essa dificuldade que você está passando, Jesus é maior. Você veio hoje aqui de manhã para declarar para o mundo inteiro, para principados, para potestades, que você serve a um Deus vivo e a sua vida está escondida em Deus pelo poder desse Cristo vivo. Não vivamos uma vida melancólica, desanimada, em nome de Jesus. Tem alguém aqui hoje que foi abençoado por Deus, que foi tocado por Deus e que precisa de oração. Faça um sinal em nome de Jesus. Amém, 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 amém.
Amém, glória a Deus. Não há impossíveis para esse Deus grandioso, e nós cremos num Deus que faz o impossível. Agora, tem alguém aqui que não é crente em Jesus ainda, mas você participou desse culto, ouviu os hinos, ouviu os versículos lidos, testemunhos no vídeo. Você creu, você confiou agora na palavra que foi anunciada, a palavra de Deus. E você diz: pastor, eu não conheço esse Deus vivo, mas nessa manhã eu quero conhecer esse Deus vivo. Ore por mim, pastor. Eis aqui a minha mão, levante sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém assim? Eu entrego minha vida a Jesus como meu Salvador. Tem alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Levante sua mão se você ainda não conhece esse Cristo vivo. Deixa Jesus mudar a sua vida. Levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Eu ainda não conheço esse Deus, mas eu quero entregar a Ele a minha vida hoje. Eu creio no poder desse Cristo para transformar a minha vida. Tem alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Levante sua mão, eu vou orar por você. Há alguém assim? Há alguém assim? Faça um sinal em nome de Cristo. Eu entrego minha vida a Jesus. Você pela internet, você pode escrever aí. Se você ainda não é um crente em Jesus, eu entrego minha vida a Jesus como meu Salvador. Escreva aí. Deixa uma mensagem para nós. Nós vamos orar por você. Meu Deus, obrigado, meu Pai, por estas mãos erguidas. Obrigado, Senhor, pelo teu povo reunido nesse culto de vitória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpre as promessas que faz. O Senhor prometeu no Salmo 16 que não deixaria o Senhor Jesus Cristo na tumba. Mas o Senhor cumpriu a tua palavra e Ele vive pelos séculos dos séculos. Meu Deus, abençoa o teu povo, Senhor, que nos corações surja o sol do domingo de manhã, do domingo da ressurreição, porque para o Senhor não há impossíveis. E o Senhor visite esses que pediram para ser lembrados em oração, que o Senhor os visite de maneira poderosa, meu Deus, e que eles enfrentem com destemor, com ousadia, meu Pai, na certeza da ressurreição, as suas dificuldades, porque se a morte, que é um grande inimigo, foi vencida, ó Deus, não há dificuldade que possa prevalecer sobre os teus filhos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e receba, meu Deus, o louvor de gratidão do teu povo nesta manhã. Nós oramos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém.